Nesse momento eu quero fazer um paralelo de dois textos. O primeiro texto é de 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31. E eu quero paralelar com Efésios, capítulo 2, verso 19. 1 Coríntios fala que nós somos membros do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. É um texto longo, mas se alguém quiser lê-lo, poderá fazer. É 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. E o paralelo que eu quero fazer com Efésios, nos diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim, já que sois estrangeiros, assim que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Nós somos os cristãos que professam Jesus como seu único Salvador, se sentem privilegiados em pertencerem à sua igreja. O cristão que se sente salvo e torna-se filho de Deus, ele passa a pertencer ao corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. O corpo é chamado de igreja. Igreja triunfante, igreja universal, igreja vitoriosa. Todos lavados no sangue do Cordeiro, como filhos de Deus, membros de uma grande família, e que ao construir essa família é indispensável o vínculo do amor e da comunhão, que é o fundamento. Filhos são resultados desse amor, é o laço que prende uns aos outros no sangue do Senhor Jesus. Amamos nossa família porque nascemos ali, ali crescemos, ali fomos educados, ali fomos treinados para a vida. Mas agora o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala como era o comportamento dessa família, membros do corpo de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, é dever nosso amá-la. O amor na igreja primitiva é tão forte que nada podia enfraquecê-lo. Esse amor gerava uma união que levava-os a superar toda e qualquer crise, principalmente na época, a crise da perseguição. Na igreja do Senhor deve haver perdão, deve haver comunhão, deve haver plena harmonia e entendimento quando nos amamos, porque onde há amor não há desunião, mas há plena compreensão. E eu quero refletir com cada um dos nossos ouvintes sobre o seguinte tema: amor profundo pela igreja é o que nós devemos desenvolver nestes dias. Estamos fora da igreja. A igreja está com as suas portas seladas, temporariamente, mas ela há de se abrir no tempo próprio. E Deus é que sabe, porque nós respeitamos as autoridades. Então, mesmo não estando dentro das quatro paredes, nós devemos alimentar o nosso amor por ela e sentir saudades. Como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a igreja é a família de Deus. No texto que nós lemos de Efésios, diz assim, sois a família de Deus. Essa família é constituída de milhões de cristãos de todas as nações, de todas as culturas, de todos os níveis sociais, são perdoados, são lavados no sangue do Cordeiro, todos são vivos, e os que viveram
e ainda serão salvos, vivem e ainda serão salvos por Cristo, onde podemos nos sentir à vontade em nossa casa. Ali falamos dos nossos sonhos, ali falamos dos nossos objetivos, ali nós falamos das nossas alegrias, e ali nós também desabafamos. Ali, na família, um cuida do outro. Os pais protegem os filhos, alimenta-os com muito cuidado, para que ninguém pereça, muito mais do que a nossa própria família. A igreja é a família de Deus, é maravilhoso fazer parte dessa família e experimentar a vivência de comunhão em amor com os irmãos. Mas uma segunda ideia que eu quero trazer é que a igreja é o corpo de Cristo. E está em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que diz exatamente assim: a qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23. Deus estabeleceu o pacto, Ele estabeleceu uma aliança para a nossa restauração. E essa aliança consistia no envio de Jesus Cristo. Ele veio exercer o seu ministério, ele veio para poder dizer: eu sou o caminho. Ele veio nos restaurar, e ele voltou para o seu reino, para poder antes dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ele instituiu a igreja no dia do Pentecostes, que deu a vinda, foi nessa época que deu a vinda do Espírito Santo. Jesus ascende aos céus, ele retorna aos céus conforme havia prometido, mas ele antes fortalece a igreja. Ela, a igreja, é a agência de Deus que apresenta a salvação ao pecador, ao mundo. A igreja é o braço estendido de Deus, agora como membros dessa família. Jesus exige fidelidade, ele exige compromissos, ele exige que nós a amemos, e em tudo que fazemos, Deus nos conhece perfeitamente. Como devemos fidelidade a Ele e à igreja, sua doutrina, seus princípios, sua liturgia, na medida em que fomos fiéis a Deus e à sua igreja. Há muitas igrejas e denominações, muitas servem ao mesmo Senhor, foram constituídos assim. Nós também, cada igreja deve proclamar o Evangelho. 1 Coríntios 12, 18 diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E é desejo do cabeça, que é Cristo, que sejamos coordenados por Ele, coordenados pelo cabeça, que é Jesus Cristo, para realizarmos a tarefa que cada um tem. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, cada um tem um ministério definido no corpo de Cristo. Não precisamos imitar ninguém, nem a igreja precisa copiar de outra igreja o seu modelo litúrgico e doutrinário. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer que a igreja é o edifício de Deus. O texto que nós lemos, de Efésios 2:20, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. A igreja de Deus, meus queridos, não é uma construção.
A igreja de Deus não é o templo, não é o edifício. Paulo afirma no qual é edifício bem ajustado. Significa firmeza doutrinária. Jesus Cristo, em Mateus 18, 20, ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele disse também: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Nós, crentes, somos o templo da habitação do Espírito Santo. Portanto, temos uma mensagem a ser proclamada. Deus não quer habitação feita por mãos humanas, mas sim, a habitação dele é nos nossos corações. E para concluir, quero dizer que os crentes amam a Deus, aquele que não vê. Se nós não vemos a Deus que não vemos, devemos amar a igreja, a que vemos. Ela não salva, mas como João Batista, ela aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela não salva, mas ela é agência de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. A importância da igreja da salvação: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ainda no versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. O noivo deseja uma noiva pura, sem mácula, santa, pura. E daí o apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz assim: maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ela será a medida de seus membros. Os membros que amam a sua igreja, eles se dedicam a ela. Os membros que amam a sua igreja, eles se consagram a Deus, porque a igreja é a porta-voz de Deus, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora desde os principados e potestades dos lugares celestiais. A igreja, portanto, é o campo de treinamento dos principados. Eu quero encerrar dizendo que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e membros e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plena unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e pela varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E Efésios 1, 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. A importância e a participação da igreja na salvação dos pecadores, inclusive desfazendo a ideia daqueles que se julgam desigrejados, que eles não precisam da igreja para se salvar. E afirmamos realmente que a igreja não salva, mas ela é agência de Deus. E nós já afirmamos que tudo que ligares na terra será sido ligado no céu. Agora veja então a importância de participarmos da igreja, para que nela nós possamos crescer como seus membros, como seus participantes, e a ela devotamos amor, porque Jesus Cristo amou a sua igreja, e assim como ele amou a sua igreja, nós devemos amar a igreja também
e amar o Senhor da igreja. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus enche o seu coração de compreensão, possa aceitar, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único meio de salvação. Deus amado, nós queremos nesse instante suplicar que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles que nos ouvem, a todos onde esta mensagem alcança. Se estiverem passando por lutas, por dificuldades, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja suprindo as necessidades, que o Senhor esteja restabelecendo a paz ao coração, a felicidade à alma, e que as pessoas sejam realmente abençoadas por Ti, e que elas se sintam diferentes, em nome do Senhor Jesus. Amém.